Olá, ouvintes! Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Eu sou a Tatiane. Olá, e eu sou a Edna. Hoje temos um tema fascinante para explorarmos juntos. Tema que vai ligar as práticas de responsabilidade social corporativa, ou CSR, como denominado pelos autores, aos dividendos e ao valor das empresas. Hoje nós vamos apresentar o resultado da análise de como as empresas europeias estão divulgando suas atividades de responsabilidade corporativa e como isso afeta não só os dividendos que pagam, mas também o valor da companhia. E isso é super relevante e atual, não é, Tati? A transparência nas práticas de responsabilidade social corporativa estão se tornando um elemento cada vez mais crucial, não só para investidores, mas também para reguladores ao redor do mundo. E isso faz toda a diferença na maneira como as empresas são percebidas e, é claro, no impacto que elas conseguem gerar. E isso é um tema que está em ordem do dia e cada vez mais no radar de todos aqueles que estão atentos ao futuro das práticas corporativas. Falando um pouquinho da metodologia do estudo, nós observamos que ele utilizou dados de 326 das 500 maiores empresas europeias. Isso é uma ótima cobertura, focando no período de 2007 a 2013. O padrão foi utilizado foi da Global Report Initiative, que é a GRI, utilizada para medir os níveis de divulgação, então, das práticas de responsabilidade corporativa. E sabe o que é realmente interessante? É como eles conseguiram fazer uma distinção clara entre as divulgações esperadas e as inesperadas. Tatiane, você pode explicar um pouco sobre como eles fizeram essa diferenciação? Claro, Edna, vamos lá. A diferenciação entre divulgações esperadas e inesperadas nessas práticas de responsabilidade corporativa é um dos aspectos fundamental e que norteia o estudo. Os pesquisadores começaram definindo o que seria, então, uma divulgação esperada, de prática de... Essa é uma descoberta simplesmente incrível, porque nos permite mergulhar de cabeça no mundo das surpresas positivas em práticas de responsabilidade social corporativa. Estamos falando daquelas divulgações inesperadas que realmente abalam as estruturas, certo? O que o estudo revelou é uma verdadeira revolução. São essas revelações surpreendentes que realmente fazem a diferença. Elas só não mexem com o pagamento de dividendos, mas também vão impactar diretamente no preço das ações da empresa. Imagina só, Tatiane, uma notícia que ninguém esperava, um projeto inovador, uma mudança radical nas políticas internas. Essas são as coisas que fazem os investidores e o mercado financeiro pararem e prestarem atenção. É como se fosse um tsunami de impacto positivo, sacudindo as águas tranquilas do mundo corporativo. Então, quando se trata de criar valor e atrair investimento, as divulgações inesperadas são a chave para abrir as portas do sucesso corporativo. É uma verdadeira montanha-russa de emoções e oportunidades, e esse estudo jogou luz sobre esta realidade de uma forma brilhante. Estamos falando de uma mudança de paradigma, onde a surpresa é o novo motor do crescimento corporativo. É ou não é algo de tirar o fôlego? Essa pesquisa nos mostra que as empresas que ultrapassam as expectativas em suas práticas de responsabilidade social corporativa podem colher frutos surpreendentemente positivos no mercado. É como se elas estivessem jogando um xadrez em um tabuleiro corporativo, adicionando uma camada extra de estratégia para impulsionar não apenas a sua reputação, mas também o seu valor de mercado através de iniciativa de responsabilidade social. Imagina só, uma empresa que não só cumpre o básico, mas vai além, investindo em projetos sociais, ambientais e comunitários de maneiras que surpreendem a todos,
Isso não só cria uma imagem mais positiva da empresa, mas também gera confiança e atrai investidores que reconhecem o valor real por trás dessas ações. Então, estamos falando de muito mais do que apenas relatórios de sustentabilidade bonitos e bem redigidos. Estamos falando de uma estratégia inteligente que pode impulsionar o crescimento e o sucesso a longo prazo das empresas no cenário competitivo de hoje. É como se a responsabilidade social se tornasse em uma poderosa ferramenta de diferenciação e valorização no mercado. Simplesmente fascinante. Agora, quando a gente começa a falar sobre resultados, né, desse estudo, o que eles observaram? Que as divulgações inesperadas de práticas de responsabilidade corporativa, CSR, então, estão associadas a maiores pagamentos de dividendos. Então, isso sugere que essas divulgações positivas, né, podem influenciar a forma como os investidores veem o valor da empresa. Então, quanto mais divulgações que saiam daquele padrão usual, né, isso tende a, então, influenciar o pagamento de dividendos. Exato, Tati. Enquanto essas divulgações inesperadas causam um verdadeiro rebuliço no preço das ações, existe um fator crucial que entra em jogo: os dividendos. É como se fossem as engrenagens que movem toda essa máquina complexa. Os dividendos, meus amigos, são a chave mestra que nos permite entender o verdadeiro impacto das divulgações de responsabilidade social corporativa no valor de uma empresa no mercado. Vamos pensar nisso por um momento. Os investidores, eles adoram um bom dividendo, não é mesmo? E quando uma empresa surpreende o mercado com suas práticas sociais e ambientais, isso afeta não só a confiança dos investidores, mas também a expectativa de retorno financeiro. É como se os dividendos fossem o elo entre as ações e o valor real percebido pelos investidores. Então, estamos falando de um verdadeiro jogo de sinergia, onde as divulgações inesperadas, o preço das ações e os dividendos se comunicam. É como se os dividendos fossem o termômetro que mede a temperatura do mercado, revelando o verdadeiro valor de uma empresa além das aparências. É algo realmente fascinante de se contemplar. Bom, pessoal, então, né, encerrando aqui o nosso podcast, trazendo uma síntese, então, para vocês que hoje, né, o objetivo foi explorar esse estudo que apresenta, então, essa relação, essa conexão entre responsabilidade social corporativa e desempenho financeiro. Vimos, então, como as divulgações inesperadas, elas podem, então, influenciar o pagamento de dividendos. Essas divulgações inesperadas, novamente, são aquelas que superam as expectativas baseadas nas características da empresa, né? Só reforçando. E, por sua vez, então, elas vão sim também influenciar positivamente o valor da empresa no mercado. Isso é fundamental, Tati, porque destaca a importância não só de adotar práticas de responsabilidade social corporativa, mas também de comunicá-las de forma eficaz. As empresas que conseguem surpreender positivamente o mercado com as suas práticas não apenas reforçam a sua imagem como responsáveis socialmente, mas também demonstram solidez financeira através de dividendos mais robustos. Imagine só, é como se a comunicação eficaz fosse a ponte que conecta as ações da empresa com a percepção do mercado. Quando a empresa não só pratica o bem, mas também conta ao mundo sobre isso de uma forma convincente, é como se ela estivesse construindo uma fortaleza de confiança e respeito ao seu redor. E isso não é apenas sobre criar uma boa impressão, não é sobre construir uma reputação sólida e duradoura, mas que ressoe não apenas sobre os consumidores, mas também entre os investidores. É sobre mostrar ao mundo que a responsabilidade social e o sucesso financeiro não são mutuamente exclusivos, mas sim parceiros inseparáveis em uma jornada rumo à excelência corporativa. E há uma lição aqui para os gestores corporativos, não é mesmo, Edna?
Esse estudo, ele sugere que uma estratégia bem planejada de divulgação de práticas de responsabilidade corporativa pode ser uma ferramenta poderosa. Já falamos muito sobre isso, né, em discussões anteriores. Não apenas em termos de construir essa reputação positiva, mas como uma alavanca real para a valorização de mercado através de políticas proativas de dividendos. Então, pode sim ser uma estratégia que as empresas devam considerar na condução dos seus negócios e nas suas publicações. Exatamente, Tati. Além disso, os investidores podem usar essas informações para identificar empresas que não apenas falam sobre sustentabilidade e responsabilidade social, mas que realmente implementam essas práticas de maneira eficaz. Aquelas que realmente andam e falam. A capacidade de uma empresa de superar as expectativas em responsabilidade social corporativa pode ser um indicativo forte de uma gestão superior e de uma perspectiva financeira sólida. Empresas que não só prometem, mas entregam resultados reais em responsabilidade social corporativa são as que realmente se destacam no mercado. Elas não estão apenas preocupadas com o lucro a curto prazo, mas estão construindo uma base sólida para o sucesso a longo prazo. E os investidores, eles sabem aí reconhecer isso. Isso também traz à tona considerações importantes para os reguladores, não é mesmo? Formuladores de políticas, que podem então incentivar divulgações mais detalhadas e transparentes e garantir que o mercado esteja bem informado, né? Que é sempre o objetivo por trás dessas publicações. Logo, né, espera-se uma competição saudável entre as empresas para melhorar justamente essas práticas de responsabilidade corporativa. E para concluir, o que esse estudo nos revela é que a integração de práticas de responsabilidade social corporativa vai muito além de uma questão de ética ou conformidade. Na verdade, trata-se de uma estratégia empresarial inteligente que pode gerar ganhos tangíveis para a empresa. É como se fosse um lembrete poderoso de que boas práticas de negócios e de responsabilidade social não são apenas compatíveis, mas também complementares. Quando a empresa abraça a responsabilidade social corporativa como parte da sua identidade e estratégia organizacional, ela não está apenas fazendo o que é certo moralmente, mas também está construindo uma base sólida para o sucesso a longo prazo. Então, para as empresas lá fora, é hora de perceber que ser socialmente responsável não é apenas uma opção, mas sim uma necessidade. É uma oportunidade de ouro para se destacar no mercado, construir relacionamentos sólidos com todos os stakeholders e, é claro, fazer a diferença no mundo. Então, pessoal, obrigada por nos ouvirem e se juntarem a nós nesse primeiro episódio. Esperamos que os insights de hoje inspirem, né, reflexões e discussões sobre como as práticas de responsabilidade corporativa podem influenciar não só o mundo ao nosso redor, mas também como o valor intrínseco das empresas. Até a próxima edição, pessoal! Não se esqueçam de se inscrever para não perder nenhum episódio futuro. Um grande abraço e até breve!